havia uma tradição, nós sabemos que a tradição era um costume de algo que acontecia todo ano. Uma vez no ano, o povo hebreu, eles faziam uma festa chamada a Festa da Tenda. Pastor, Festa da Tenda, explica isso. Eu vou te explicar. A Festa da Tenda era para que eles lembrassem da onde um dia Deus tirou. Amém, pessoal? Deus deu a eles terras, casa, tirando mesmo que antes vivia em tenda. Então era um costume, uma tradição, nesse lugar aonde eles começaram a habitar, havia um tanque muito grande, aonde ali centenas de pessoas doentes viviam em volta daquele tanque. Olha aqui para o pastor se entender, tá? Era muita gente que vivia ali cercando aquele tanque. Qual era a tradição? Uma vez no ano descia um anjo, e o anjo ele tocava na água, e a primeira pessoa que pulasse dentro da água, ela poderia ter a doença que fosse, ela era curada. Mas a tradição não era determinada por Deus. Era uma tradição de algo que acontecia naquele lugar. Mas não era Deus que dizia assim, e ano em ano eu vou vir. Não, era uma tradição, e isso acontecia paulatinamente. Uma vez no ano, o anjo descia, tocava na água, aqueles que estavam ali pulavam dentro e era curado. Então o que aconteceu, pessoal, para vocês entender o que eu vou pregar para vocês? Só que havia um homem de 38 anos, ele estava com uma paralisia, uma enfermidade, ele estava paralítico. 38 anos ele não podia andar. 38 anos ele estava no chão jogado. Olha, eu vou falar de algo nessa noite que vai mexer com você. 38 anos ele estava ali prostrado. Agora, observe que coisa interessante. Uma pessoa paralítica, ainda que ela esteja no chão, ela consegue fazer alguns esforços. Consegue ou não consegue? Mesmo no chão, e se arrastar, ir para algum lugar. Mas ele estava 38 anos prostrado. E o que aquele homem pensava? Poxa vida, ninguém me ajuda. Pô, eu penso que agora é minha vez, ninguém me carrega para me colocar na água. E com isso, aquele homem criou um trauma dentro dele, e ele começou a olhar para as pessoas e dizer assim: eu não estou curado porque ninguém me ajuda. Eu não estou curado porque ninguém estende a mão para mim. Eu não estou curado porque ninguém faz nada para me ajudar. Escuta isso. Você sabia que a maioria das vezes o nosso problema também é esse? Às vezes nós esperamos que alguém faça algo para nos ajudar, que nos carregue no colo e que nos leve no tanque. Mas escuta o que eu quero passar para você. Você vai entender a palavra de Deus. Ele olhava para as pessoas, ele olhava para a situação dele, ele reclamava que ninguém fazia nada, que ninguém o ajudava. Por exemplo, eu estou ajudando algumas pessoas que me procuram, que eu olho assim, eu não vejo nenhum esforço. A pessoa não ora, não vem na igreja, não lê a Bíblia. Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, se ela quer ajuda, o que ela tem que fazer? Procurar Jesus. Quem concorda comigo? Ficar dentro de casa e se isolar resolve algum problema? Por exemplo, mas eu estou com depressão, não quero falar com ninguém. Desliga o telefone, saio das redes sociais, porque acho que se eu me isolar, isso vai mudar minha vida. A realidade é que quando uma pessoa ela se isola, ela se coloca em situação invisível, para que ninguém veja ela não está fazendo bem para ela.
Porque a pior coisa é o trauma. E o que significa o trauma? São marcas de sofrimento que ficou dentro da pessoa. Às vezes a pessoa, ela até está na igreja, muitas vezes está dentro da igreja, mas existe um trauma dentro dela. A Bíblia fala que tudo aquilo que era velho deve ficar para trás, olha só, mas que as coisas novas têm que estar na nossa vida. Então, peraí, para vencer na vida é abandonar os traumas, é esquecer o que passou. Tem mulheres que falam, eu não caso mais, porque o meu casamento foi o pior fracasso. Não quero nenhum namorado, eu não quero ninguém na minha vida, porque tudo para mim só dá errado. Só que enquanto a pessoa, ela abraça o trauma, ela esquece do plano e do projeto de Deus para a vida dela. Então, qual o correto? Quando uma pessoa, ela está depressiva, quando ela, pastor, mas ela não tem sim, porque a depressão, ela é feita, ela acontece por várias etapas. A primeira etapa da depressão chama-se destimia. A destimia é uma depressão fraca, é um começo, então dá para ela pedir socorro. Quando passa para o segundo estágio, ainda dá para ter cuidado. Chega no terceiro, já é difícil. No quarto, no quinto, piora de vez. Então o que eu penso comigo? Eu vou me isolar ali dentro? Eu vou me isolar no meu quarto? Eu não quero falar com ninguém? Se eu quero ajuda, eu tenho que conversar com alguém. E outra coisa, se eu quero ajuda, eu tenho que obedecer o que a pessoa fala. Essa mãe aqui, ela estava dando um testemunho, e eu preguei um pouco aqui, eu não sei se algum de vocês se lembra, e eu dei um envelope de um propósito de sangue de Jesus, sangue do Cordeiro, eu dei um envelope e falei que Deus ia abençoar a pessoa. Quem se lembra disso? Ela pegou o envelope, eu dei com um valor de 100 reais pedindo ajuda para a obra de Deus. Ela pegou com muita fé. A filha dela passou por um problema e ela lembrou do envelope. Foi isso? Ela pegou o envelope e ela falou que não ela resolvia. Quando ela colocou o envelope, a coisa aconteceu. Ela tocou, foi isso? Tocou nela o envelope e o milagre aconteceu. Mas por que aconteceu? Eu vou te explicar. Porque quando o problema vem, ele não vem para me derrubar. Deus permitiu para, através daquele problema, eu me fortalecer. Só que o diabo, ele sabe quem é a pessoa. Por quê? Ele vê o dia a dia da pessoa, que é uma pessoa que reclama, é uma pessoa só murmurando, é uma pessoa que confessa muita palavra de derrota, abre a boca sempre para falar, não posso, não vou, não dá certo. E o diabo já fala assim, olha, aquele ali eu sei como é que vou pegar. Vou usar o problema que Deus permitiu para ele, para fortalecer ele, vou usar para enfraquecer a fé dele. E agora como é que o diabo faz? Aí o diabo começa a voltar na cabeça dele, está vendo? Você é da igreja, mas está passando por esse problema. Você é cristão, é crente, mas olha como é que está a tua vida. Você é da igreja, é um crente, mas você está todo derrotado. Tua vida não anda, está parada. Você está devendo, você está assim, está endividado. O que o diabo quer fazer? Ele quer tirar de dentro da pessoa a confiança que ela tem em Deus e fazer ela desistir. E fazer ela se esfriar. Sabe? Ela olhar para os problemas, olhar para os outros, se traumatizar e colocar dentro dela que trauma, eu não posso. Tem pessoas que é assim. Eu posso falar uma coisa aqui para você entender melhor? Tem pessoas que ela não anda de noite porque ela tem medo. Isso é trauma. Tem pessoas que ela dorme com a luz como? Porque ela tem medo. Isso é um trauma que ela carrega. Tem pessoas que dentro da própria casa, se alguma coisa acontecer, ela acha que alguém bateu na porta, ela fica perturbada. Existem traumas que a gente diz que, abrir mão. Por quê? Não faz bem para você. Esse homem aqui vivia com traumas. Enquanto ele estava ali, cheio de traumas, ele era paralítico. Quando a gente fala paralisia, a gente fala de uma pessoa que não tem movimento na anda. Mas não fala de uma pessoa que não tem movimento na mão. Pensa comigo.
O movimento que ele não tem é nas pernas, mas ele tem movimento na onde? Nas mãos. Então, se ele tem movimento nas mãos, automaticamente, ele paralítico, jogado no chão, ele consegue. E uma coisa a gente gorda, né, gente? Rapaz, eu espero a cabeça, deu tudo agora. As pernas, tudo. Olha pra mim. Mesmo paralítico, como é que faz? Ó, tá aqui. O que ele podia fazer? Uma vez no ano, o anjo desce. No ano, 360 dias. Ó, a mãozinha. E ó, ele poderia fazer isso. Mas olha aqui. Levantar, tem que ajoelhar. Rapaz, a coisa é feia. Olha aqui pra mim. Ele poderia se arrastando, mas ele estava esperando. O tempo que você perde esperando por alguém que não vai te ajudar, bota o joelho no chão e se arrasta teus pés de Jesus. Amém? Olha o que está escrito no versículo 5. João capítulo 5, verso 5. Diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Olha aqui para mim. Como é que ele foi? Perdão, queres ficar limpo? A pergunta, não é? Olha aqui para mim. Você percebeu que a gente leu? Jesus falou assim, ó, a Bíblia dizendo que Jesus sabia do problema dele. Você acha que Deus não sabe do problema de cada um de vocês? O que você pensa? Ah, Deus não sabe o que eu estou passando? Ó, Deus sabe o que você fez hoje. Deus sabe todas as suas angústias e das suas tristezas. Agora, olha só, o que Deus não quer? Deus não quer ouvir a sua boca. Eu não posso. Ó, eu não vou conseguir. Sabe? Isso é como se fosse uma faca que você pegasse, abrisse no coração de Deus e ferisse. Rapaz, no livro de Salmos, se eu não falho a memória, capítulo 8, mais ou menos isso aí, só que acho que é verso 5, depois eu vou para você ver. Sabe com quem é que Deus compara cada um de nós aqui? Deus me compara um pouco menor do que ele. Ele fala, entanto, Deus nos fez um pouquinho menor do que ele. Parece um pouquinho menor do que ele. Você não sabe o poder que você tem. Você olha para o seu problema, é você que determina o tamanho que ele vai ser. Se você olha e fala, pô, é grande, o que vai acontecer? Vai ser grande. Se você olha e fala assim, esse problema aqui não é nada, nada vai ser. Tem pessoas que choram em velório e tem pessoas que não choram em velório. Eu não consigo chorar em velório. Mas posso falar? Tem pessoas que não conseguem, ela não aguenta. Cada pessoa tem um sentimento. Às vezes tem outro sentimento dela, aquele sentimento forte, outro é mais ou menos. Só que eu não posso abrir a boca para ferir alguém que está comigo. Deus está comigo. Deus está com você. A situação, ela não está legal. Show de bola. Não quer dizer que você não é de Deus. Aprenda isso. Uma pessoa de Deus, ela faz de um pequeno limão uma grande limonada. Ela pega aquele problema que está ferindo ela usa aquele problema a favor dela. Em vez dela sair falando para todo mundo, contando a vida dela, triste e batido, ela dobra o joelho e fala assim, Deus, cadê o Senhor? Cadê o teu poder? Melhor dizer, Deus nem ouve oração de gato.
Deus não ouve oração de gato. Que oração de gato? Chamando gato. Faz uma prova com Deus. Acorda 3 horas da manhã. Fala, Senhor, estou aqui no meu quarto. E agora? Cadê o Senhor? Amanhã eu quero isso para a minha vida. Olha aqui para mim. Deus não brinca com você. Se Ele escolheu cada um aqui, você pode ter certeza de uma coisa. Deus não te escolheu para você viver a sua vida se lastimando, chorando, sofrendo, dando soco em pontas de faca. Escuta. Aprenda uma coisa. Só quero que você entenda isso. Eu falei que a prensa, ela faz o quê? O diamante, ele é feito por quê? Como é que faz o diamante? Carvão. E para o diamante, carvão virar diamante, ele tem que ser imprensado. E para a azeitona virar o quê? Azeite, ela tem que ser o quê? Quando Daniel estava lá dentro da cova dos leões, sendo imprensado, por que pensavam que dele ia sair o quê? A morte. E dele saiu o quê? A vida. O rei, desesperado, abre aí. Daniel! Ô Daniel! Já pouco sai Daniel. E por quê? É impossível de uma pessoa de Deus, quando ela é espremida, sair a derrota. É impossível de uma pessoa de Deus sair a derrota. A pessoa de Deus, ela se revolta. Eu vou te contar uma coisa. Uma moça, aqui em Paraíba do Sul, vocês podem procurar ela, trabalha aqui no Correio. Eu comecei a igreja aqui, ela me procurou, a mãe dela frequentava comigo e falou, pastor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero entrar no Correio. O que eu faço? Eu falei, e o que você está fazendo para entrar no Correio? Ela, eu vou fazer uma prova agora. Ela, eu queria fazer um desafio do senhor. Pastor, tudo que eu tenho na minha mão é R$1.000. Eu não pedi dinheiro a ela não, eu também estou te pedindo. Estou dando um exemplo. E eu vou pegar esses R$1.000, pastor, naquela, há 16 anos atrás, R$1.000. Dá para colocar importado, dá? Brincadeira, né? Você está brincando. R$1.000 era muita coisa. Com R$1.000 você pagava um monte de dívida, internet, água, gás. Pagava muita coisa, sobrava para comprar a cesta. Nossa. Ela falou, é tudo que eu tenho, eu vou dar tudo. Se eu passar. Eu falei, se você passar, pode dar tudo agora. Porque você já passou. E ela ainda ia passar. Ela pegou. Depois pulou fora. O que aconteceu? Passou na prova, era para Petrópolis, jogaram ela para onde? Não, era para o Rio, jogaram para Petrópolis. De Petrópolis, foi para o Paraíba. Hoje está aqui. Hoje é casada, hoje tem 2 carros, hoje trabalha bem, trabalha, está fazendo mais uma faculdade. A vida prosperou. Por quê? Tipo assim, ela estava enfrentando muita dificuldade, até para fazer a faculdade. Mas ela não olhou para o que ela estava vivendo, sabe? Ela levantou a cabeça e disse assim, minha oportunidade. Eu fiz uma pregação com minha oportunidade. Ela se lançou e começou a lutar. Escuta, gente. Ela acordava, sabe que horas? 5 horas da manhã, ela era de pé. Ela estudava, ela levava docinho para vender na faculdade. Ela fazia uma coisa, ela fazia outra. Ela não parava, dormia tarde, comia mal. Sabe como é que ela comia? Um livro aqui e um prato aqui. Hã? Mas escuta. Pensa comigo. 38 anos, o camarada está lá. Esperando
Por quê? Que alguém tivesse pena dele. Vou pegar aqui, gente, por favor. Todo mundo ali queria a bênção. É que nem na igreja, todo mundo está querendo a sua vitória. Vamos pegar aqui, gente, vamos ajudar o cara aqui, o cara está mal. Vamos jogar ele lá no tanque. Não funcionava. As pessoas passavam e gritavam, ninguém, nada, é minha vez. Todo mundo queria a cura. Leproso, paralíticos, pessoas, muitos enfermos estavam ali e ninguém dava chance para ele. Mas olha o que é que acontece. De manhã eu falei uma coisa, só que a maioria das pessoas não entendem. Eu falei assim, que enquanto você viver nessa terra, você sempre vai ter você não vai ficar livre do problema, vai ficar. Por exemplo, pergunte para mim, pastor, você quer ficar livre do problema? Não. No dia que acabar o problema, eu me acomodo. É ou não é? A gente não ora, a gente... Quer ver uma coisa? Se não tivesse doença, tinha médico? Se não trabalhar, tem dinheiro? Se não tiver problema, tem vitória. A pessoa fala, não é problema, pastor. Eu estou na igreja, mas não vai no problema. Não, gente. Qual é o problema de Davi? É um gigante. Mas ele não olhou o gigante como um problema. Ali ele viu um gigante, uma oportunidade para quê? Para vencer e se tornar rei de Israel. Quer ver uma coisa? Para de pecar. Você não está fumando, não está bebendo, se prostituindo. Você pega todo dia o seu pensamento. Você pega dizendo assim, eu não vou vencer. Olhando para a dificuldade, se aborrecendo, colocando traumas dentro de você, olhando para o passado. Porque lá atrás aconteceu no meu casamento isso, nesse agora vai acontecer. Esquece o que passou, viva você agora, seja feliz. Para de olhar para os seus passados, pessoas que não te valorizou, que não te deu valor, que não abraçou você, e agora valoriza quem está do teu lado. Esquece aqueles que não fizeram nada por você. Você fica a vida toda olhando os seus traumas. Mas peraí, pastor, lá atrás, amigo, quem vive de passado é museu. Nem museu mais quer viver do passado. Você vai no museu hoje, está renovando tudo. Tirando muitas coisas, colocando outras. Você carrega passado. Por que você carrega? Você está ferido? Está com traumas? Por que você está vencendo? Um soldado ferido, ou ele pede ajuda e socorro, e ele vai sair fora do combate, ou então ele morreu no combate. E entre morrer e pedir ajuda, peço ajuda, vou me curar e vou voltar com mais força. E por que você não se levanta? E por que você não para se erguer em vez de se entregar? Olha aqui, a vida não é ruim não. Nós, às vezes, não temos fé para viver as bondades que a vida oferece. O tempo, ele passa, ele corre, e eu e você, às vezes, reclamando de coisas que a gente mesmo poderia mudar. Vou provar isso na Bíblia. Leia comigo agora aí, ó. A pergunta foi, queres ficar limpo? Versículo 7. O inferno respondeu, Senhor, não tem homem, repete comigo, não tem homem algum que, quando a água agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Quer dizer, olha aqui, ele estava dependendo de quem? De alguém. Senhor, não tem homem nenhum para me pegar. Gente, é só pensar. Isso aqui, na época, como eu falei no começo, o povo de Deus, ele lutava pela terra prometida. Você sabe que nem todo mundo entrou na terra prometida. Mas Deus deu terra, Deus deu casa, porque antes eles viviam em tendas. Então, essa tradição, tanto das águas como da festa, era uma festa tão importante que o próprio Senhor Jesus, ele subia para Jerusalém para apreciar essa festa. E só para você entender, era como
você lembrasse assim, peraí, poxa, tantos anos atrás, sabe, o Egito, era todo mundo escravo, hoje olha o que Deus fez pela gente, eles vão lembrar lá do que ele sofreu, mas vão voltar nunca da onde um dia Deus tirou eles. Sabe o que é que às vezes acontece? Pode acreditar que eu não estou jogando nessa fora. Eu estou falando uma coisa aqui que é a pura realidade. Se você não sabe disso, o diabo tem uma estratégia chamada estratégia infalível. Ele tenta trabalhar na mente, fazer uma pessoa esquecer de onde um dia ela caiu. Você quer ver uma coisa? Se a pessoa passar em um lugar, eu vou te contar uma história minha. Eu era comum, eu usava drogas, como eu falei, e um dia, de madrugada, eu e um amigo meu, dopado, cheio de droga na cabeça, a gente estava sentado num lugar, e esse lugar que eu morava, era um lugar que o pessoal usava como cemitério, para enterrar pessoas que morreram no hospital. Pegava a pessoa, colocava lá, enterrava. Olha só, eu e meu amigo fumamos maconha, eu cheio de diazepam, pegaram uma roupa, eu tomava diazepam, para ficar doido. Então, daqui a pouco, tinha uma senhora que ela vendia, só para você entender, ela vendia mingau. Ela vendia mingau, ela passava um balaio na cabeça e vendendo mingau. Olha aqui, olha o que passou. Aí eu estou lá sentado e falo, rapaz, cadê a mulher do mingau? Cadê a senhora que vende o mingau? Cadê ela? E quando eu olho, olha aqui pra mim. Quando eu olho, eu falei para ele, cara, a mulher do mingau veio lá embaixo. E era com balaio na cabeça. E eu comecei a falar assim, poxa, é ela mesmo, olha só. É a mulher do mingau. E comecei a gritar, é a mulher do mingau. E tal, ô tia, tia! A mulher com balaio na cabeça, olhando pelo risado. E nunca chegava perto de mim. Fica uma hora que eu olhei, a mulher não estava mais, sumiu. Quando eu olho, ela estava do outro lado. Era uma prisão, era um demônio. Deixa eu entender. O que eu estou falando aqui é de Deus. Aprenda uma coisa, o diabo trabalha aqui. O diabo tem uma estratégia de te pegar na mente. Fazer você esquecer de onde você veio. Aí, puxa, quando eu olhei para cá, que a mulher estava rindo para mim, como é que as pernas trabalhou? Eu morri feminino. Cheguei na minha casa, caí. Minha mãe foi fez abrir de madrugada. Abriu a porta, eu desmaiei. Quando eu vim em si, eu não quis mais voltar naquele lugar, porque eu tinha medo de passar por ali. Quem está entendendo? Quando uma pessoa, ela lembra da onde ela caiu, ela fala, eu não quero mais voltar para aquele lugar. Aquilo não é o meu lugar. Ela vai lutar, ela vai orar, ela vai acordar de madrugada, ela vai sofrer, ela vai renunciar a coisas, porque ela quer Jesus na vida dela. Amém? Quem entendeu? Agora, olha só, versículo de número 8. É 8? Diz assim: Jesus disse-lhe, levanta-te, coma o teu leito e faça o quê? Anda. Agora, quer ver? Andar, levantar, existe uma diferença. Por exemplo, se eu, pastor, aqui, estou de pé, mas não quer dizer que todo mundo está assim como eu estou, ela realmente está de pé. Às vezes, ela está aqui de pé, só que dentro dela, ela está caída. Fala para mim, um cara paralítico, 38 anos, não andava, não tinha uma vida legal, de repente não tinha uma vida amorosa. A Bíblia não fala sobre isso, mas de repente não tinha. Porque você sabe que hoje em dia existem situações quando o cara está assim, não tem valor nenhum, amigos somam, todo mundo soma. Olha só, de repente não tinha nem família, não tinha ninguém que ligasse para ele. Tanto que a Bíblia fala que depois ele foi encontrado em outro lugar, mas não fala que ele foi encontrado com uma família. Aí você vai entender que ele estava lá. A vida dele estava nessa paralisia da perna. Ele não estava paralítico somente da perna. A vida dele parou por inteiro. Em todos os seres. Fala para mim, como é que está a tua vida? Pastor, está bem.
Será que tá? De repente, ó, a paralisia, ela entrou, não está atingindo suas pernas, não está atingindo tua mente. Você parou no tempo, você não acredita em mais nada. Posso falar? Você atende a pessoa de sair da igreja. Sabe por que você pensou? Porque as coisas não estão legais. Ó, o cinto apertando, o espinho na carne está doendo, a víbora mordeu você, não te matou, mas encheu o seu nome. Olha para mim, só que Deus manda ele te dizer. Assim como ele levou esperança e cura para aquele homem, nessa noite ele traz também para a tua vida. Amém. Agora, olha, entenda isso. Eu estava aqui pregando e lembrando. Eu passei numa cidade chamada Ilhéus, na Bahia. Encontrei um rapaz que a casa dele era atrás da igreja. E atrás da igreja era o centro de Macau. Eles odiavam todo mundo. E eu sofri, porque eu estava fazendo culto, eles jogavam água de eboi em cima da igreja, jogavam dentro da igreja, dizia que ia me pegar, que ia fazer acontecer. Só que eles tinham uma criança, uma jovem, dentro de casa, que tinha um problema nas costas, um caroço imenso, e a criança andava assim. E olha, e um dia, uma vizinha levou essa criança lá, e a criança foi curada. E agora, eu comecei a perceber eles, como pregando o Evangelho, falando de Jesus, resultado, só para vocês entenderem. Quando Deus, ele escolhe a gente, ele não quer ver na gente espírito fraco. Ele quer que a gente seja aquela pessoa. Pode acontecer, dona mulher de Deus, vem cá, eu vou fazer assim, ó, minha vacina. Pode acontecer o que for, a pessoa de Deus, ela corre para Jesus. Quando ele sofreu um acidente, ela foi para a macumba. Foi assim. Ah não, veio para quem? Para Jesus. Por que ela veio para Jesus? Fala para mim. Tem pessoas quando a coisa se aperta, fala o quê? Vou procurar quem? Por quê? Vai dar certo. Vai certo, não, pior vai ainda. Agora quer ver? A senhora correu e procurou Jesus. Jesus fez pela senhora. Curou ele, abençoou ele. Curou ele, porque ele já não dava mais nada mesmo. Ele levantava a cabeça e não levantava. Só que o orgulho dele não tem. E ele deu jeito. Olha, não está chamando ele. Com certeza. Eu sei disso, estamos olhos. Vai sentar. Amém, gente? Está aí. Ela procurou quem? O Senhor? É um casal do presente. Amém, pessoal? Essa mulher aqui não é de Deus. Ela tem uma irmã que faz um padrão, gente boa. Mas ó, ela não desistiu dele. Aí vai morrer lá, a máquina caiu em cima dele, cortou a perna dele, ela está pendurada só na. Não, ela não olhou para isso. Foi nessa época que ela conheceu a igreja aqui, e hoje o marido dela, o esposo dela, é pastor da igreja. Aprenda uma coisa. Pegue esse limão, está estragado, corta, tira a parte estragada, que sobrar, faz um suco bem gostoso e toma. Não desperdice. Pegue o problema que você está enfrentando, ó, use ele ao seu favor. Não aceite, pastor, está difícil. Não aceite. Quando eu falei da moça, falei de outras pessoas que estavam doentes e falavam assim, não, eu estou doente, estou passando problema. Aí alguém falava, pô, vai ter uma festa, vamos? Não vou não. Tem gente que está sofrendo, está procurando festa. É mentira, verdade. Tem gente que está, posso falar? Está, como dizia minha avó, minha mãe, o pau da pindaíba.
Você, Bispo Ricardo, precisando de ajuda, está querendo ir para a festa. Tem que ir para a festa. Aí acontece uma festa ali, posso falar? Tem gente que na festa tem uma coragem, tem uma força, né? Tem gente que dança pra caramba na festa. Na igreja parece santo. Já pensou que tem pessoas que é assim? Mandaram um vídeo para mim, um rapaz daqui que vinha aqui na igreja. Aqui na igreja ele ficava lá atrás, assim, ó. Nem piscava. Na festa, o cara estava lá embaixo, sobe, desce, sabe? Joga a perninha, lado. É sacanagem tão louco. Fique de pé, a vitória é sua. Amém? Amém.